A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Doutor Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez no nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Antes de nós iniciarmos, quero mandar um abração aqui para o nosso amigo que está lá, tenho certeza que ele está na escuta, Henrique Valadão, né? Valadão, melhoras, meu querido, se recupere o mais rápido possível. Estamos com saudade de você aqui na rádio. Não podemos dispensar você de jeito nenhum. Sem a sua alegria, a rádio fica triste. Sem a sua gargalhada, ficamos piores ainda. Então volte rápido pra gente. Nós estamos com muita saudade. Trate direitinho disso tudo aí. E eu sei que em breve você já vai para casa. Já parece que já vai receber alta hoje, ô Lucas? Parece que já vai. E vai para casa, se Deus quiser, já no aconchego do lar, a sua recuperação será mais rápida ainda ao lado da Márcia. Um abração, meu querido. Venha rápido para Petrópolis para a gente estar junto aqui. Bom, nós hoje vamos bater um papo aqui com o neurologista, o médico Dr. Dinizar José de Araújo Filho. Vamos bater um papo sobre ansiedade. Bom dia, Dr. Dinizar. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da nossa rádio. E é um prazer imenso estar aqui, contribuindo com essa grande, importante e imprescindível causa abraçada pelo Lions Clube, que é o princípio de servir. Ô, Dinizar, quais são os principais transtornos da personalidade? Aí eu tenho uma gama muito grande e nós começamos a verificar, quer dizer, tem os transtornos patológicos, que são doenças, e tem os transtornos comportamentais. Aqueles que nós vamos adquirindo ao longo da vida, é isso? Certamente, aquele que nós vamos adquirindo no decorrer da vida, embora em todas as circunstâncias sempre existe algum fator genético predisponente. Quais são os sintomas de uma crise de ansiedade? Bem, vamos falar um pouquinho, permita-me tecer. À vontade, nós temos uma hora aqui para brincar sobre isso. Que bom. Vamos tecer algum comentário sobre a questão da ansiedade. Logicamente, todos nós ouvimos e vemos e percebemos que as doenças ansiosas e ansiosas fóbicas, elas estão aumentando com o decorrer dos tempos atuais, em função da modernidade, em função da vida agitada, em função dos compromissos cada vez maiores aos quais nós nos obrigamos a assumir. E é impressionante, né, que a modernidade nos trouxe aí o telefone celular, automóvel, Uber, facilitações, mas parece que cada vez temos menos tempo. E isso favorece muito essa questão da ansiedade. Mas nós queremos lembrar que isso é um fator da condição humana, isso é muito interessante. Se nós lembrarmos assim, de registros históricos, e vamos utilizar aqui só um, para não nos determos muito mais sobre isso, a Bíblia. Então nós encontramos no famoso Sermão da Montanha, que foi escrito aí há quase 2000 anos atrás, na Bíblia, né? Quando Jesus, ele falava, não andeis preocupados com o dia de amanhã, com o que haver de comer, de vestir, olhai os lírios do campo. Na realidade, ali, Cristo já estava procedendo a uma receita cristã, no sentido da ansiedade. Então, nós concluímos, quer dizer, há mais de 2000 anos já havia o registro, já havia essa situação da ansiedade. Mas o que é propriamente a ansiedade? A ansiedade é um estado de angústia, de aflição, de preocupação exacerbada que a pessoa pode passar a sofrer, e isso, a partir de determinado grau, se torna um problema de saúde, porque traz consequências mentais, psicológicas, emocionais e também físicas. Agora, a ansiedade, na realidade, ela veio para o bem da humanidade. Ela é um fator normal. O que é a circunstância da ansiedade? O homem primitivo, a gente imaginando isso aí, para lá de
300, 500, o homem aqui nas Américas, o homem pré-colombiano e mais anteriormente, o que nós tínhamos? Nós vivíamos um homem num estado da natureza preocupado com a sua sobrevivência e na iminência de perigos, né? Perigos constantes. Essa situação de estar alerta, de estar preocupado, de antecipar situações, de se preocupar com a possibilidade de algum problema surgir, era um sistema de sobrevivência, de manutenção da vida do ser humano. Agora, nos dias de hoje, nós passamos a ter isso de uma maneira mais acentuada, mais exacerbada. E, na prática, isso é um mecanismo de sobrevivência, como falamos. Quando você entra nessa situação de ansiedade, é um mecanismo de luta ou fuga. Ou seja, imagina um homem primitivo diante de um animal perigoso. Ele vai ter duas atitudes. A primeira delas é a preocupação de se manter vivo. Então, ele vai avaliar a situação, ele vai se preparar para enfrentar aquele inimigo, aquela fera, ou vai se preparar para fugir o mais rápido possível. Uhum. Mas para essas duas situações, ele sai daquela condição normal que ele estava de repouso, ele precisa aumentar seu tônus muscular, precisa aumentar a sua capacidade de percepção. Então, dentro desse mecanismo que naturalmente existe, esse mecanismo de luta ou fuga, existe uma dilatação das pupilas para a pessoa enxergar melhor, existe um aumento da tensão muscular para que a pessoa se torne mais forte, o coração acelera, a frequência cardíaca acelera, para quê? Para que tenha mais disponibilidade de sangue na musculatura e propicie aquela condição de sobrevivência. A respiração aumenta, a frequência respiratória para aumentar a oxigenação, ou seja, todos os sintomas que hoje nós consideramos, e vamos falar melhor mais adiante, de ansiedade que se tornam bastante desagradáveis, mas eles primitivamente, e ainda hoje, eles são fundamentais para a sobrevivência, para a manutenção da vida. Uhum. Porque deixa a pessoa mais forte, mais ágil, mais atenta, mais capaz de reagir e uma disponibilidade física maior. Uhum. Diz algo, o que gera o transtorno da ansiedade? Como eu falei, primeiro nós temos que entender que é uma situação natural. Ela começa a se tornar anormal na medida em que começa a trazer um prejuízo. Então, quer dizer, o que pode gerar? O que gera, primeiro, são situações reais. Uma situação de perigo, uma situação de estresse. Mas o homem moderno ele não vive mais numa floresta. Mas ele reproduz em circunstâncias, mesmo que ele esteja dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ele passa por outros tipos de batalhas, outros tipos de luta. Quando você diz que a gente não vive mais numa floresta, mas nós estamos numa selva hoje em dia no nosso país. Né? Exatamente. Não, no mundo. E no nosso país, então, gerando um sistema de ansiedade muito grande, de incerteza, de preocupação. Exato. E essas situações, quando você está preocupado no seu trabalho, você tem que, o seu chefe lhe chama, digamos, você está lá, você seja funcionário de uma empresa, está lá na sua mesa trabalhando, de repente, o chefe está te chamando lá na sala dele. Pronto. Por que será? O que eu fiz? E a partir daí, aquele mesmo mecanismo que o homem enfrentava quando estava lá na floresta e diante de uma situação incerta e de um perigo possível, desencadeia exatamente a mesma reação. Ou seja, existe aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, a pessoa começa a suar mais, começa a respirar de maneira mais acelerada e começa a ter, em função de tudo isso, também os pensamentos se tornam mais acelerados. A pessoa começa a pensar com uma rapidez muito grande e incômoda. Aquilo passa também a ser um prejuízo. E você imagina, vamos imaginar o corpo humano como sendo, e ele é de fato uma máquina, é de osso, carne, sangue, mas você pode imaginar como um automóvel, como uma engrenagem de qualquer maquinário. Se você está sempre utilizando, imagina o seu carro, um carro pode ser dirigido até 120, 150, 160 quilômetros, está lá no marcador. Mas
raramente você vai passar de 100 km, 120 km. Então, um carro que você mantém ele numa velocidade média, você utiliza cuidadosamente em torno de 80, 100 e volta a um ritmo normal, esse carro, o motor desse carro vai durar muito mais. Agora, vamos imaginar um motor, se você pega esse carro, ou um motor de carro de corrida, que durante uma corrida está sempre na rotação máxima, sempre no limite máximo. Esses motores duram muito pouco, eles estragam. Voltamos para o nosso corpo, que também é uma máquina. Nós temos capacidade de ter uma frequência cardíaca e isso não causar um prejuízo acima de 150 batimentos por minuto, numa situação de exercício, de atividade física, numa corrida. Agora, se você ficar diariamente com o coração acima de 100 batimentos, esse coração ele vai durar menos. Aí é que está. E o mecanismo da ansiedade, o mecanismo do estresse, ele provoca aumento da frequência cardíaca de maneira muito acentuada, como também de outras funções do organismo. Ou seja, você está trabalhando com a sua máquina num ritmo de rotação muito mais elevado. Pessoas que vivem, infelizmente, em situações de ansiedade e estresse de uma forma mais contínua, elas têm uma média de vida menor do que aquelas que conseguem administrar isso melhor ou que têm a felicidade de viver numa situação de menos estresse. Com certeza, por isso que todo advogado morre de infarto. Pois é, já estou me preparando para o segundo. O que tratar a ansiedade, Izar? Olha, a ansiedade, primeiro vamos marcar, sim, para que nossos ouvintes, os ouvintes da Rádio Imperial, tenham uma boa consciência em relação a isso. A gente, para fazer o diagnóstico, você está com uma situação de ansiedade. Existe assim, um conjunto de sintomas, sinais e sintomas, que caracterizam. Isso você tem que ter pelo menos 3 a 4 desses sintomas que caracterizam essa situação. E esses sintomas também, eles, eventualmente, todos nós vamos passar por situação de ansiedade. Como já falei no início, é uma condição natural do ser humano. Mas, se nós tivermos os seguintes sintomas, que seriam inquietação, quer dizer, uma sensação de não estar bem em nenhum lugar, estar inquieto. Se você sentir uma questão de fadiga, isso está relacionado à tensão, à contração muscular continuada, depois de um determinado momento você fica cansado, mesmo não tendo feito nenhum esforço. Então, a pessoa que passa um dia de trabalho, nós todo dia convivemos com isso, com uma atividade mais estressante, mesmo sentado quase que o dia inteiro aí atrás de uma mesa. Sim, mas isso não importa. No final do dia você está com dor muscular, parece que você malhou surra, numa academia ou que levou uma surra. Então lá, inquietação, fadiga, irritabilidade. Então a pessoa fica com os sentidos mais aguçados e também fica muito mais reativa. Então fica mais impaciente e essa irritabilidade é muito presente. Outra coisa que prejudica bastante, e a gente, todo dia eu recebo lá no consultório, pessoas falando, eu estou com problema de memória, eu não estou... e a maioria dos casos, de pessoas jovens, não estamos falando de pessoas idosas. Mas, na realidade, não é propriamente um problema de falta de memória, é falta de concentração. É essa irritabilidade e a pessoa, sob situação de estresse, começa a pensar de uma maneira mais acelerada. Talvez o próprio cansaço também, né? Não, e também existe um fator neurológico, quer dizer, aquela situação, vamos voltar ao homem primitivo, quando ele está lá diante de uma situação de perigo, e infelizmente nós vivemos isso dentro da cidade, nessa selva da cidade, exatamente. Mas é como se estivesse numa selva real. Então você tem que estar mais atento, então você começa a concentrar o seu foco em determinadas situações específicas e esquece, começa a abrir mão, né? Quer dizer, o cérebro ele economiza e aí você não tem mais concentração, você não presta atenção no que está fazendo, então você lê um livro, começa a ler um livro, queixas que eu observo diariamente, a pessoa começa a ler um livro, acabo de ler a página, vou ler a segunda, não lembro o que eu li na primeira, porque não estava com concentração atenta. Temos ainda a tensão muscular, que nós já falamos, e alterações do sono, principalmente a insônia. A insônia é a falta do sono ou um sono interrompido. Tudo isso são relacionados a distúrbios do sono, né? Quer dizer, a pessoa que pode chegar na cama, morto de cansado, dorme. Chega 2 horas da manhã, acorda e tem dificuldade de retornar ao sono. Ou a pessoa que simplesmente não consegue dormir.
porque está lá pensando nos problemas do dia a dia, problemas reais ou imaginários. Então, isso é algo contínuo, e quando você tem 3 desses sintomas que eu falei, inquietação, fadiga, irritabilidade, diminuição da concentração, tensão muscular e distúrbio do sono, se você tem 3 desses sintomas, você pode, e com duração em torno de 6 meses para mais, de forma frequente, regular, repetitiva, você está com uma síndrome de ansiedade. Isso já é caracterizado como uma doença específica. Legal. Ô, Denizar, quais são os tipos de ansiedade que existem? Você tem várias formas, mas a matriz do sistema da ansiedade é exatamente essa que nós falamos. Agora, você tem situações relacionadas a situações reais, quer dizer, um tipo de trabalho estressante. Vamos imaginar, quer dizer, um policial hoje nessa situação de criminalidade, trabalhando numa operação dentro de uma comunidade, ou dentro de um lugar que ele não conhece adequadamente, que ele pode ser baleado, pode ter que atirar, pode levar um tiro, é uma situação altamente estressante. Então, é baseado num fato real. Então, esse é um tipo de ansiedade que está relacionado a situações concretas. Outro exemplo, vamos sair do policial, que é um exemplo bem difícil e irregular. Realmente. E um abraço aos nossos policiais, que sabemos dessa árdua missão que eles enfrentam no dia a dia. Exato. E nem sempre compreendidos esse trabalho pela sociedade. Exatamente. Agora, um motorista de ônibus, ele num trânsito como o que Infernal. vivemos em todas as cidades. Como passamos ontem pela cidade, por exemplo, né? Exatamente. Pois é. Você tendo um horário a cumprir, você tendo que... E você naquele trânsito preso e preocupado que tem que cumprir uma meta, chegar em determinadas situações, aquilo desencadeia um estado de ansiedade natural, inevitável, mas isso é baseado em situações concretas. Agora, existe a ansiedade... Essa seria uma ansiedade normal. Natural, ela é não. reativa, ela está sendo reacional, é proporcionado certo. por um fato Por um concreto. fato concreto. Agora você tem os estados psicológicos, os estados mentais, em que a pessoa, aí todos nós ou temos essa circunstância, ou no mínimo conhecemos alguém das nossas famílias, ou um vizinho, conhecemos alguém que seja a pessoa que preocupada excessivamente e de forma desnecessária, a maioria das vezes. Ou seja, a pessoa ela entra num mecanismo de desgaste desnecessário, porque ela começa a se preocupar com o amanhã, com o que vai acontecer, como vai ser as situações daqui a um mês. É aquela pessoa que programa, eu vou fazer uma viagem em março do ano que vem. Aí a pessoa já está preocupada. A delirar antes da hora. Exatamente. Aí começa a viver uma situação que prejudicial. Mas nós temos muitas pessoas assim, né, Lizar? Tem pessoas que, por exemplo, vivem num grau de ansiedade tão grande que já começa... Por exemplo, nós estamos vivendo um momento que é um momento de ansiedade, não resta a menor dúvida, porque o país atravessa uma crise muito grande e a gente quer ver o país melhorar. Então, com essas eleições, a coisa está assim, promovendo uma certa ansiedade natural nas pessoas de ver o resultado que vai acontecer. Mas tem pessoas que são assim altamente nefastas, né? Já chegam com uma ansiedade, porque vai dar tudo errado. Eu digo, gente, calma. O certo. Pessimismo também é uma espécie de ansiedade? Sem dúvida. A pessoa pessimista, ela já está antecipando. O que é o pessimismo? A pessoa antecipar, realizar, imaginar que aconteceu ou que vai acontecer. Isso promove uma ansiedade, não? Com certeza, porque ela está imaginando algo futuro, ela não tem certeza do que vai acontecer. Mas ela começa a sofrer, por antecipação. É terrível, né? É terrível. E quando voltamos àquele mecanismo do carro, da máquina ou qualquer outra máquina, então falamos do nosso corpo. Se você está com essa, que é uma doença, como eu falei, é classificada pela Organização Mundial de Saúde e pelos códigos de classificação de doenças como uma doença específica. Antes a ansiedade estava misturada com depressão, pânico. Na realidade, uma coisa acaba levando a outra, mas a ansiedade por si só, hoje é classificada individualmente como uma doença que precisa de cuidados, precisa de tratamento, precisa de atenção. Pois é, o que é a doença transtorno de ansiedade orgânica?
Não é essa que você está justamente se referindo, da máquina. Exatamente. Quer dizer, é uma situação em que você passa por uma situação de ansiedade, ela tendo um motivo real, ou tendo um motivo emocional, psicológico, essa já é imaginário. Inerente à pessoa. Exatamente. Hoje já está comprovado, quase tudo é comprovado hoje como o seguinte: você tem situações que qualquer pessoa vai naturalmente passar por uma situação de ansiedade. Mas quando você tem isso de maneira patológica, ou seja, doentia, essa pessoa que morre por antecipação, que se preocupa com o que não aconteceu e poderá não acontecer, mas ela está causando um distúrbio orgânico. O que é que eu falo orgânico? Ela está passando por uma tensão muscular, está passando por um ataque cardíaco, ou seja, está mudando todo o mecanismo do organismo dele. E mais. Isso afeta a própria máquina corporal, né? Rins, fígado, tudo isso, não? Tudo. Tudo. Principalmente o sistema cardiocirculatório. Então, pessoas assim, infelizmente, acabam vivendo em média. Todos sabemos disso, né? Quer dizer, as pessoas que vivem numa situação mais privilegiada, numa vida mais tranquila, no campo, por exemplo, fora dessa agitação das grandes cidades, elas, em média, e se tiverem condições de atenção primária da saúde, elas vão viver, em média, muito mais do que aquelas que estão nessas situações de estresse. Por quê? Porque esse coração se desgasta mais rapidamente. A pessoa começa a desenvolver problemas que são temporários, que ficam permanentes. Por exemplo, aumento da pressão arterial. E o aumento da pressão arterial vem com ele aterosclerose, risco de derrame, risco de infarto. Então, quer dizer, a pessoa morre como? Ela morre porque vai ter um infarto com mais frequência, ela vai ter um derrame cerebral com mais frequência do que pessoas que não tenham essa circunstância. Quer dizer, aquela máquina está trabalhando a 160 km por hora o tempo todo. Esse motor ele pode chegar a 160 km, mas de vez em quando. Uma hora ele vai esgoelar, vai gritar. De vez em quando. Se você passa a maior parte dos seus dias, ou todos os dias, você vive numa situação de estresse, é inevitável. Agora, eu não respondi uma questão que você colocou. Existem pessoas que têm isso geneticamente, ou seja, nasceram com uma condição genética que predispõe a essa situação. E aquelas pessoas que eu falei que você conhece, nosso ouvinte, e todos nós conhecemos, aquela pessoa que sofre por antecipação, se você olhar na raiz familiar, no âmbito familiar dela, ela vai ter uma mãe que é assim, tem uma avó que era assim, um tio, quer dizer, vai ter 1, 2, 3 parentes em diferentes gerações. Vem no gene. Exatamente. Então há uma predisposição genética que favorece. Ao contrário, existem as pessoas privilegiadas, são aquelas que tá rindo de batida de bonde, desastre de trem, foi nada. E essas têm um privilégio, mas também é uma questão genética, porque também não é normal tanto. Exato. Nem tanto a Deus, nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Mas essas, se tiverem também uma atenção primária, porque eu falo, saúde é prevenção, é cuidado, e mais uma vez uma lembrança aqui aos nossos ouvintes, né? Nós estamos ainda no nosso Outubro Rosa, que é um mês em que se faz mundialmente a conscientização da prevenção do câncer de mama, que é um dos que mais mata e mais deixa sequelas. Então, mulheres, pelo amor de Deus, os seus exames preventivos, a sua mamografia, o seu exame periódico ginecológico. De suma importância. Certamente. Ô, Geisel, você falou aí sobre pânico. O que vem a ser a síndrome do pânico? E o que a diferencia de um transtorno de ansiedade? Na realidade, a crise do pânico é muito, quer dizer, é péssimo, né, para quem sente, mas medicamente é uma coisa assim, muito interessante. Mas é uma situação em que todos esses mecanismos do transtorno de ansiedade, eles acontecem subitamente, acontecem de uma maneira inesperada e súbita. Então, na realidade, a continuidade da situação, quer dizer, uma pessoa que sofre de ansiedade crônica, ela irá, mas fatalmente, em dado momento, desenvolver uma crise de pânico. E o que é a crise de pânico? É o desencadear de todo aquele mecanismo de aumento da frequência cardíaca muito acelerada, aumento da respiração e, acima de tudo, que vem aí começa a ter, a gente chama um transtorno fóbico, que é o medo. Um medo que a pessoa às vezes não sabe explicar, mas sempre acompanhado desse medo,
um medo imenso de morte. A pessoa tem a sensação de que vai morrer. E sente fisicamente um mal-estar imenso, quer dizer, falta de ar, frequência cardíaca quase que incontrolável, a pessoa sente o coração batendo no peito, ela quase que ouve a sua frequência cardíaca aumentada, e ela tem uma inquietação imensa, ela não consegue ficar onde está, e ela fica num estado de desespero muito acentuado. O interessante da transtorno do pânico, que ele pode acontecer subitamente. Por exemplo, eu tenho clientes que relatam, estava dormindo, foi dormir, passou um dia, mas foi dormir, despediu, viu um filme, viu uma novela, foi dormir relativamente de forma tranquila e acorda de madrugada, acorda e de repente desencadeia essa crise de pânico em coisa de minutos. E aquilo dá um mal-estar muito grande, a maioria acaba tendo necessidade de ir a um hospital, chega lá, fala, eu estou infartando, estou tendo uma dor no peito, porque isso também acontece, e vai lá, vai fazer eletrocardiograma, exame de enzimas, porque ela tem a sensação que está infartando, tem a sensação que vai ter uma parada cardíaca, faz todos os exames que estão normais, aí vai tomar um calmante, tal, consegue normalmente sair daquela crise no atendimento hospitalar. Nem sempre há necessidade para recorrer a um hospital, mas essa transtorno de pânico é extremamente desagradável e todos esses sintomas que nós falamos, eles acontecem de maneira imediata, num curto espaço de tempo. O que gera essa crise do pânico? Os mesmos mecanismos que nós falamos, quer dizer, as situações de tensão, de estresse e esse tipo de vida agitada, a pessoa vai acabar desenvolvendo um processo em que fisicamente a gente fala, quer dizer, há um mecanismo, uma resposta adrenal, que quando nós falamos daquela situação de mecanismo de luta ou fuga, de se preparar para uma situação de vida ou morte, seria o caso, né, do homem primitivo, e nós trazemos isso para os dias de hoje, existe um hormônio principal que é produzido pelas glândulas suprarrenais, que é a adrenalina. A adrenalina e outros catecolaminas, que são hormônios semelhantes, eles são despejados na corrente sanguínea de uma velocidade muito grande, e eles que fazem toda essa situação da taquicardia, do aumento da frequência cardíaca, do aumento da frequência respiratória, da tensão muscular, e também dessa sensação de pensamento muito rápido. Isso aí também é uma síndrome quase que paralela, que é a síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. A pessoa pensa, mas não consegue desenvolver um raciocínio lógico. Naquele período, por essa descarga elevada de adrenalina, fica extremamente confusa. Certo. Bom, já vamos fazer um intervalozinho aqui. Antes, porém, eu quero mandar um abraço aqui, que o nosso amigo Valadão disse que ele estava na escuta lá. Esse Paulo, quando puder, mande um abraço para a enfermeira Amanda aqui do Copa d'Or. Então, olha aí, nosso abraço aí para a Amanda, que também está nos ouvindo lá no Copa d'Or, junto com o nosso amigo Henrique Valadão. Um abração para todos. Voltamos já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha, e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos com o nosso segundo bloco. Hoje estamos entrevistando o médico neurologista, Dr. Dinizar José de Araújo Filho, sobre o tema ansiedade. Ô Dinizar, qual a diferença entre fobia específica e fobia social? A fobia, Porque fobia é medo, né, para as pessoas. Exatamente. Fobia é uma sensação, é uma situação em que a pessoa tem um medo anormal. Porque medo faz parte da vida e é um requisito para a sobrevivência. A pessoa que também não tem medo de nada, ela vai acabar se expondo a situações de não risco, dura muito tempo, de perigo, exatamente, não vai durar muito tempo. Agora, então, isso é natural. Agora, quando você começa a ter um medo exacerbado, acentuado e muitas das vezes imotivado, quer dizer, não tem a motivação, isso se torna já um processo patológico, ou seja, de doença. E existe assim, a primeira questão seria essa questão da fobia social. Isso está muito relacionado, tudo tem a origem na situação da ansiedade, na situação do estresse. Vamos definir assim o que é estresse. Estresse, a gente adotou essa palavra, inclusive hoje nós escrevemos estresse
em português, né? Com ES, que é a maneira correta, mas é uma palavra americana. E a tradução dela significa pressão, quer dizer, é uma situação. Estresse é algo que provoca uma pressão, uma força em qualquer situação. E a pessoa que está sofrendo essa situação de pressão, de tensão, ou se sinta até psicologicamente, mesmo que não haja, assim como falei, uma motivação real, ela começa a ficar ansiosa. Aí é aquele mecanismo todo que nós já falamos da ansiedade, né? E tensão muscular, aceleração do ritmo cardíaco, inquietação, o pensamento acelerado, mas em determinado momento ela começa a desenvolver uma fobia. E vamos falar da fobia social. Fobia social é medo de gente. E a coisa mais comum, mais frequente que a gente encontra nessas situações é a chamada agarofobia. Ágaro. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso. O que é essa agarofobia? Ágaro é uma palavra grega que define praça. É onde surgiu, né, os primeiros relatos de democracia, que as pessoas se reuniam numa praça e ali, em tese, elas discutiam os problemas ali das cidades e todos tinham direito, quase todos, pelo menos, tinham direito de opinar. E assim é o relato primeiro. E ágaro é praça. Então a fobia não é da praça, a fobia é da aglomeração. Uhum. Então nós encontramos pessoas que estão muito bem, estável, estão estabilizadas, mas vai para um banco. Aí o banco está muito cheio, ela tem que fazer uma operação, esperar para o caixa, está na fila, começa a entrar um, entra outro. De repente a pessoa ela desenvolve uma fobia aquela situação em que há uma aglomeração de pessoas, ela desenvolve uma síndrome de pânico. Aí surta. É o pânico, aquele mecanismo do pânico, aquele medo súbito, a necessidade de ir embora. Então eu tenho pacientes com relato, por exemplo, estão vindo de Correios para o centro da cidade dentro de um ônibus. Aí entra um, entra outro, o ônibus começa a ficar muito cheio, a pessoa começa a desenvolver aquele mecanismo do pânico, toda aquela sensação de mal-estar, inquietação, taquicardia, falta de ar, que ela tem que sair do ônibus. Eu tinha uma paciente que ela, já vi de Correios, eu lembrei de Correios por causa dessa paciente. Ela pegava 3 ônibus, 3, 4, que ela descia, está longe ainda, aí respirava com calma, tal, melhorava, ficava esperando o próximo ônibus. Era só o ônibus começar a encher. Pronto. Então ela às vezes chegou a pegar 3 ônibus para chegar de Correios ao centro da cidade. Coitada, essa lance da fobia social. Agora, existe fobia para tudo, que você imaginar, né? Quer dizer, medo de lugares fechados, a claustrofobia, medo de altura, tal. Quer dizer, esse medo, ele originalmente... Essa seria específica, a fobia específica. Exato, que ela é sobre determinada... assunto, sobre medo de aranha, medo de lagartixa, medo... Aí você imagina, se você entrar na internet e colocar lá fobias, você vai ficar impressionado. Tem gente que tem medo de palhaço, né? Tem. E tem nomes específicos. Eu tenho uma companheira que tem medo de palhaço, ela não pode ver o palhaço, porque ela fica nervosa, ela tem horror mascarado. Exato, e aí você fala, mas por que você tem? A pessoa, a maioria das vezes, não tem uma causa específica. Às vezes tem uma situação traumática, quando criança, em alguma circunstância que fica isso, né? Profundamente enraizado lá no subconsciente, no inconsciente da pessoa, e ela, volta e meia, quando se depara com situação similar, desenvolve todo o mecanismo da fobia. E quando tem essa reação fóbica, vamos falar, ela vai desenvolver todo aquele mecanismo do transtorno do pânico. Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, né? Qual a diferença entre ansiedade e nervosismo? Olha, é bem diferente e bem igual, né? Ou seja, porque nervoso é uma situação que você tem essa sensação de ansiedade. Mas é que eu falo, a diferença é que existe, até certo ponto, isso com uma total normalidade. Quer dizer, existe uma situação diante de uma situação não esperada, diante de uma entrevista para um emprego, ou uma situação que você vai falar com... Vamos lá, um garoto vai conversar com os pais para pedir a namorada
a mão da namorada, né? Não se faz muito mais isso, mas acho que ainda existe. Hoje então, já ganharam a mão, o pé, tudo. Aí chega lá, vai ela falar com o pai, com a mãe. Antigamente eu ainda peguei isso. Nós pegamos. Aí a pessoa fica tensa. Então aquilo é normal. É um estado então esse nervosismo é um estado de ansiedade normal. Agora, se isso se torna um patológico acentuado, e principalmente é a questão de você não ter uma motivação específica. Quer dizer, um medo, um nervosismo, uma situação de ansiedade anormal por situações que não eram, que a maioria das pessoas... Também, o que é ser normal, né? A gente não tem muito esse conceito, essa régua para medir. Mas a gente considera, dentro da normalidade... Os padrões normais, né? Aquilo que a maioria das pessoas da sociedade que envolvem aquele indivíduo vivem ou reagem. Exato. O que vem a ser o transtorno do estresse pós-traumático? Isso é interessante. Isso é uma reação também, é um processo específico de transtorno de ansiedade, que aí tudo gera aquelas transtornos de ansiedade e eventualmente as crises de pânico. Mas o transtorno de estresse pós-traumático, ele está relacionado a um evento. Então, pessoas que passaram por um acidente ou uma situação trágica, ela volta e meia, quando se vê numa circunstância similar àquela que ela sofreu, aquela situação, ela desencadeia esse mecanismo. Eu tinha algumas pacientes, por exemplo, uma específica, que foi vitimada e teve vítimas fatais na família, aquele aguaceiro, aquela inundação que aconteceu alguns anos atrás, lá na região de Itaipava e região, né? E então, ela ficou numa situação que quando começava o tempo a virar, uma trovoada, ameaçar a chuva, ela vivia toda aquela situação novamente e desencadeava o transtorno de pânico. Ela tinha que sair, ir para casa dela, ela parava tudo que estava fazendo. Mas assim, era baseado numa questão específica. Mas você sabe, eu não chego a esse ponto, mas você sabe que é uma coisa que me incomoda. Quando eu começo a ver essas chuvas de verão aqui em Petrópolis, a gente já começa a prever realmente as coisas que podem acontecer, porque essa cidade nossa é um problema muito sério, né? Certamente. E há uma pessoa que viveu isso na própria pele. Aí é terrível, né? Ela vai precisar de tratamentos, depois vamos falar dos tratamentos, né? Depois vamos falar dos tratamentos, mas vai precisar de um tratamento para... Porque na maioria das vezes não vai acontecer essa tragédia. Mas ela vive quase que diariamente ou semanalmente em situações de vivenciar. Aí voltamos a falar. Pessoas que vivem assim, deixa para lá. Não pode deixar para lá. Elas estão trabalhando. A se agravar, né? Elas estão trabalhando com essa máquina já lá em cima, corpo humano no giro máximo. 200 por hora. Ou seja, vai gastar, vai mais rapidamente, vai ter pressão arterial elevada, vai ter diabetes, vai ter uma série de doenças que estão relacionadas à situação do estresse. Exatamente. Já que nós estamos falando nesses transtornos, o que é o transtorno obsessivo-compulsivo? O chamado TOC, que hoje parece que todo mundo tem TOC. Olha, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele sai um pouquinho da questão... Quer dizer, existe um permeio, né? Existe um interlaço com a questão da ansiedade. Mas o transtorno obsessivo-compulsivo é uma circunstância orgânica, quer dizer, mental, né? Mas assim, da parte mental, em que a pessoa tem uma necessidade compulsiva, quer dizer, ou seja, uma necessidade imperiosa, que ela não pode deixar de fazer aquilo, de determinados rituais ou determinados atos. Por exemplo, vamos falar dos mais simples, pessoas que têm um TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, de lavar as mãos. Então são pessoas que chegam a ficar com a mão sangrando, porque elas lavam a mão, olha para a mão, tem a sensação de que a mão está suja, de que tem alguma coisinha, então vai lá, lava de novo, passa sabão, escova, daqui a pouco, no final do dia, ela lavou a mão 50, 100 vezes e está com a mão toda esfoliada. Há pessoas que, ao sair de casa, será que eu fechei a casa? Então, pessoas que entram e saem da casa, quer dizer, 10, 20 vezes, porque fica na dúvida se trancou a porta. Mas isso é uma condição mental patológica, ocasionada por distúrbios dos neurotransmissores, que são substâncias que regulam o funcionamento cerebral. É uma situação também congênita. Agora, vamos aqui para nós.
alguma mania todos nós temos. Então a gente classifica como doença aquilo que sai do padrão da normalidade. Normal, né? Considerar a normalidade aquilo que a maioria das pessoas daquele grupo social fazem. Então, se a pessoa está fazendo aquilo de maneira excessiva, já entra naquilo que nós chamamos um padrão patológico, a possibilidade de uma doença. Agora, a gente também só se preocupa nessa questão do toque, por exemplo, se ele for excessivo e, principalmente, a gente considera uma entidade dessas, comportamental, como doença, como doentia, patológica ou patológica, quando ela traz prejuízos à vida da pessoa, à normalidade da vida da pessoa. Então, a pessoa que tem uma situação assim contínua, ela tem dificuldade de se adaptar a um trabalho, tem dificuldade de sair de casa, tem dificuldade de ir a um lugar público, porque ela tem a sensação que tudo está sujo, para essa que tem a mania da limpeza e a compulsão por lavar a mão, que acha que está sempre suja, e começa a ter um prejuízo para ela e para as pessoas que estão ao seu redor, seus familiares. A pessoa que vê, que frequentemente, eu, por exemplo, não suporto ver um quadro na parede torto. Esteja eu onde estiver, eu vou lá e conserto o quadro. Isso não é psicose? É um toque. A psicose é mais pesada, é menos. Fica tranquilo, Paulo. Mas não se deixa de ser um toque. Mas como eu falei, mas isso... Esse é um toque, pelo menos, que não agride tanto... Não, nem é você mesmo. Também não causa tanto prejuízo. A não ser que você entrar no Louvre e for querer consertar de quatro, aí vai ser preso. Lógico. Vai mexer lá no quadro da Mona Lisa, que achou que ela tá... Aí você vai ser... O sorriso dela não tá legal. Mas então, quer dizer, como eu falei, então um determinado grau, quase todo mundo tem determinados hábitos repetitivos e frequentes. Ela começa a ser uma doença quando causa um prejuízo à pessoa e as pessoas que estão envolvidas com ela. Exatamente. Diz: a ansiedade não tratada adequadamente abre as portas para complicações clínicas como a obesidade, a hipertensão arterial, problemas de colesterol e diabetes, que você já falou, distúrbios de imunidade, entre outras complicações, não é? Esse é o problema, que nós vamos voltar àquela máquina. Ela trabalhando de maneira desordenada, com um aumento quando a gente falamos de coisas assim básicas, como um aumento da frequência cardíaca, da respiração. Mas, paralelamente, todas as glândulas, todos os sistemas do organismo começam a trabalhar num ritmo mais acentuado. Por isso que ocasiona a questão de alterações no metabolismo. Então, o diabetes favorece o aparecimento do diabetes, da obesidade, os distúrbios do sono. Quer dizer, uma pessoa que não dorme adequadamente, e a insônia ela acaba fazendo parte do processo da ansiedade, do transtorno do pânico. A pessoa tem dificuldade para dormir, tem algum distúrbio do sono. E vou te falar, e aqui um recado, um lembrete para todos os nossos ouvintes, se você quer viver bem, melhor, por mais tempo, com qualidade de vida, assim, todo mundo sabe o que a gente precisa, de uma boa alimentação saudável, de alguma atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, algum tipo de atividade com uma certa regularidade. Mas vou te colocar o item mais importante, que nos dias de hoje as pessoas estão abrindo mão disso, que é o sono. O nosso organismo ele foi feito para dormir, em média, 8 horas. Há pessoas que necessitariam de até mais do que 8 horas nas 24. Então, quem não dorme, quem dorme pouco, preste atenção, quem dorme pouco vai viver menos. E hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, com telefone celular, computador, televisão a cabo, Smart TV... Televisão no quarto. Televisão no quarto, que é um péssimo hábito que eu tenho. Eu também. Mas não deveria ter. Mas é aquilo, aí você começa, então você acaba tendo um sono picotado, um sono irregular e não tem uma rotina do sono como o nosso organismo primitivamente foi feito. Nós temos uma glândula no centro do cérebro, que é a glândula pineal, que ela é responsável por um mecanismo que os animais têm, qualquer mamífero, qualquer outro ser tem, somente os mamíferos, exatamente como nós, que se chama ciclo circadiano. E esse ciclo, ele é a hora que o organismo ele descansa aquilo que não para nunca. Por exemplo, seu coração, por exemplo, ele começa a bater antes de você nascer, quando você está no útero materno. E o que acontece? Ele só vai parar o dia que você morrer. Então, uma pessoa que vive 80, 90, para viver isso, ela
só vai conseguir chegar a uma idade longeva se ela tiver um bom período de sono regular todas as noites. Porque é quando o coração ele baixa a frequência, ele diminui, quer dizer, ele não vai parar para descansar, mas vai reduzir muito a sua atividade e vai recuperar. Assim como outras glândulas, todas as outras sistema hormonal do organismo precisa desse descanso. Agora, se você chega em casa, já teve um dia trabalhado, aí fica vendo a entrevista do Bial, fica vendo o Corujão, fica assistindo, fica até de madrugada, aí fica complicado, né? Aí complica. Dizar, medos e fobias são oriundos de quê? Como é que a gente trata isso? Tratamento. Isso, primeiro, é importante a gente saber que isso não é e como já tínhamos falado inicialmente, não é algo que deva ser relevado a um plano secundário. Isso é algo que precisa de tratamento. Os tratamentos são os mais diversos, conforme, por exemplo, vou falar das fobias. Na fobia, a psicoterapia, ela é de uma ajuda extremamente valiosa. Situação do estresse pós-traumático, por exemplo. Então, você, através de terapias comportamentais, você poderá superar e vai superar aquela situação. Essas fobias inexplicáveis, elas são tratáveis através de psicoterapia. Os transtornos de ansiedade e pânico, a terapia sempre é muito importante. Mas, às vezes, há necessidade da utilização de medicamentos para quebrar aquele ciclo. Quer dizer, uma pessoa que está continuamente nesse ritmo acelerado, alguns medicamentos vão ser úteis, primeiro para tratar os transtornos, as agudizações, que seria a crise de pânico. Então, aquilo ali, você pode tratar e ter medicamentos que abortam aquele processo ou amenizam aquele processo. E os quadros crônicos, às vezes, demandam a necessidade de utilização de medicamento de maneira mais continuada. Diniz, a ansiedade compromete a memória? Muito. É porque, dentro das circunstâncias que nós estamos falando, há uma alteração da dificuldade de concentração. E vem também essa SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Essas doenças, algum desses problemas que abordamos desencadeia ou pode desencadear Alzheimer ou Parkinson? Não. Com certeza, não diretamente. Mas, com certeza, eles podem agravar uma determinada situação. Eles podem agravar uma situação... Mas não desencadear. Não desencadear, não. O Parkinson, ele tem fatores genéticos, que a pessoa já nasce ali com uma determinada tendência, assim como o Alzheimer. Embora o Alzheimer ainda é uma doença que está sendo estudada, se conhece muito mais do pouco que não se conhecia, mas se sabe que Alzheimer é uma coisa mais complexa e certamente tem mais de uma causa. Mas não há dúvida de que essa situação do transtorno de ansiedade, a pessoa que é ansiosa, que é tensa, como eu falei, ela morre mais rápido de infarto, tem mais frequência de ter derrame cerebral ou um acidente vascular cerebral. Se ela tiver uma predisposição a ter um câncer, ela vai ter todo o mecanismo de desgaste que favorece. Por quê? Porque baixa a imunidade. A pessoa vai ter mais tendência a ter doenças infecciosas e assim por diante. Realmente, o equilíbrio mental, emocional, ele é fundamental e tem repercussão em todas as circunstâncias do organismo. Agora, uma curiosidade. A diferença entre o cérebro masculino e o feminino? É verdade que o cérebro feminino é um pouco menor e mais leve? No entanto, é superior em atividades criativas, intuição, sensibilidade, linguagem e senso de preservação, enquanto que o cérebro masculino é mais lógico, melhor percepção visual e espacial e mais focado. O cérebro masculino desenvolveu melhor habilidades motoras e soluções pragmáticas? Isso tem a ver, sim. Primeira resposta é sim. Há diferenças marcantes. Capacidade de concentração, capacidade de racionalizar e há vantagens e desvantagens dos dois lados. Quer dizer, a mulher tem um privilégio, né? Porque aí hoje fica aquela questão assim, não, a mulher é o sexo mais forte que o homem e tal, e muitas coisas de fato ela é. Tanto que ela engravida e pare o filho, né? Nós não conseguimos fazer isso. Se dependesse, a humanidade estava extinta, né? Há muito tempo, porque o homem... Se depender de um homem gerar, carregar uma barriga... Se filho, tinha uma vez só de cesariana.
Eu acho que já estava extinta a humanidade se dependesse do homem levar adiante o processo da gravidez. Mas assim, na questão prática do dia a dia, as mulheres são excelentes em determinadas funções. Isso tem muito a ver com as funções da organização primitiva do ser humano, que nós conhecemos de história. Está em torno aí, de história escrita ou registrada, está em torno de 5 mil anos, 6 mil anos, se tanto, registrada. Mas a história do homem tem milhões de anos. E esse homem primitivo, havia a situação de que o homem, fisicamente, isso é biológico, ele é mais forte, tem mais massa muscular, mais uma estrutura melhor. Tirando umas nadadoras aí, né? Exatamente, mas em regra, na regra. Aí o que acontece? Então cabia ao homem vigiar ali o seu conglomerado familiar, ou a sua tribo, o seu grupo de acompanhantes. Então cabia ao homem vigiar, brigar, lutar, sair para caçar e para atividades que demandavam esse tipo de atenção. Daí há explicações antropológicas que dizem como o homem ele precisava ir para caçar, ficava atento, ver se tem um animal, ele ia dar uma flechada, uma lança. Ele foca a visão. Então, por isso que você vê a diferença entre homem e mulher, que é muito interessante. Você fala assim, a esposa chega para o marido e fala, fulano, vai lá no armário pegar uma bolsa. O cara vai lá, olha, não tem bolsa, nem eu achei. Aí a mulher vai lá, tá aqui, ó. É que o homem, na realidade, ele direciona o foco, assim, num feixe muito exclusivo, exatamente. E a mulher, ela tinha a função de cuidadora, de cuidar dos filhos. E ela tinha a função de colhedora, né? Ela provia dos alimentos. Então ela ficava andando na floresta, aqui tem uma frutinha que vai ser boa para levar para o meu filho, aqui tem uma outra, uma larvinha que vou fazer uma sopinha mais tarde. Então ela é mais observadora. E essas características, elas foram recebidas para os tempos atuais. Elas foram aperfeiçoadas no homem primitivo e até hoje a mulher é mais detalhista, mais cuidadosa, tem uma série de diferenças. Agora, isso é um dado interessante, voltando ao tema que é a ansiedade. Existe uma frequência um pouco maior de estados de ansiedade entre mulheres do que em homens. As mulheres, elas têm uma tendência a ser mais ansiosas. A serem mais ansiosas. Afirmar que o cérebro regula a razão e o coração regula a emoção, isso é mito? Isso é um mito, mas vem da Grécia, né? Isso aí, desde Hipócrates, de Aristóteles e os filósofos. E lá o filósofo, nos tempos antigos, 500 anos antes de Cristo, na verdade eram sábios, né? Ele era filósofo, conhecia medicina, política, tudo, que eram homens sábios. E achava-se que o centro da vida era o coração, porque parando o coração a pessoa morre. E começou... tinha umas classificações na antiguidade que colocava o coração como relacionado à emoção. Mas tem uma explicação lógica, porque como tem esse mecanismo que desencadeia os transtornos de ansiedade e do pânico, que eu falei, então 500 anos de Cristo já tem relatos de situações de ansiedade, estresse e fobias, por exemplo. Mas todos que já passamos por situação de estresse, todos nós, não precisa ser ninguém que tenha propriamente uma doença, diante de uma situação súbita, diante de uma notícia ruim, diante de um susto, por exemplo, você é quase atropelado ao atravessar a rua, aquela buzinada que o carro te dá, quase te atropelando, você sente no peito uma sensação desagradável. Certo. E ela é localizada, tipo uma dor no peito, um aperto no peito. E essa situação está relacionada a um mecanismo vasovagal, aquele mecanismo que desencadeia o organismo para se preparar para aquela reação de luta ou fuga. Ele começa a ter uma ação imediata e aumenta ali a frequência, você sente uma reação física, aí se condicionava essa questão da emoção, está relacionada ao coração. José, infelizmente nosso horário está esgotando. Eu agradeço muito a sua atenção de ter vindo até aqui. Sábado ter que acordar cedo é um problema sério para a gente, né? Mas tudo bem. Vamos botar isso na conta de que estamos ajudando algumas pessoas aí a se autodiagnosticar e procurarem ajuda médica, porque realmente a ansiedade é um problema atual e que parece que aumentou, né, o número de pessoas portadoras desse problema.
Ô, Olívia, eu sei que a Torre de Pisa é torta, tá? Eu não vou querer ajeitá-la não, tá bom? Pode ficar tranquila, tá? Pois é. Veja só que gozação. Eu quero agradecer a sua atenção e deixar os nossos microfones para a sua despedida e mais acrescentar alguma coisa mais que você acha importante saber. Não, eu agradeço, é um privilégio estar aqui, o Lions Clube Quitandinha, por quem eu tenho um grande apreço, carinho e vejo durante décadas você e o seu grupo trabalhando para servir o próximo, para servir a cidade. Meus parabéns, foi um prazer imenso estar aqui e atenção. Eu é que agradeço e que antes, ao nos despedir, queremos deixar um abraço aqui para os nossos ouvintes, particularmente aí para o Valadão, lá no Rio, melhoras, volta rápido, cara. Para a Olívia Wendling, para Nair, Norinda, Marlene, Marilene, Eunice, Olívia do Bingen, quem mais? A lista tá grande. Mais alguém? Então tá bom. Então, abraço para todos esses nossos ouvintes e fiquem agora com o Plantão Imperial. Hoje é você, com Lucas Messori. Né? E um abraço a todos, bom fim de semana. Até sábado que vem, quando estaremos aqui com mais um programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Fui.